Atualmente, é um desafio perceber que a Terra já teve um passado tão diferente do nosso presente. Muitas vezes, nos transportamos mentalmente para eras passadas, como a dos cavaleiros medievais ou os vikings, graças ao impacto dos filmes históricos, programas de TV e até mesmo alguns trechos dos nossos livros escolares. No entanto, o que aconteceu em períodos anteriores à presença humana na Terra, especialmente nossos ancestrais humanos que habitavam este planeta milênios atrás e que permanecem praticamente esquecidos pelas lentes de Hollywood. Embora os cientistas ainda não tenham desenvolvido uma máquina do tempo, convido você a explorar a fascinante história do nosso planeta com seus próprios olhos. Bem-vindos ao canal Ciência Revelada. Hoje, aprenderemos um pouco mais sobre a evolução do nosso planeta em 10 minutos. Ficou curioso? Então vem comigo. Para dar início à nossa jornada, vamos voltar até um incrível marco temporal de 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás, quando a Terra nem mesmo existia em sua forma atual. Naquela época, nosso sistema solar era dominado por um pequeno Sol e um deslumbrante anel de gás e poeira. Mas o que nos intriga é algo totalmente único. À medida que avançamos no tempo, chegamos a um ponto crucial, 4 bilhões de anos atrás, quando nosso planeta estava em fase inicial. Neste período, a Terra era tão inóspita que se encontrava no extremo oposto da habitabilidade. As condições eram verdadeiramente infernais, com uma paisagem composta não de terras familiares, mas sim de um oceano de rochas derretidas, elementos radioativos eram abundantes, e a temperatura da superfície disparava para inacreditáveis 4.700 graus Celsius. Em vez de uma atmosfera que parecia com a que respiramos hoje, a composição era dominada por dióxido de carbono, nitrogênio, enxofre e vapor d'água. Ao contrário dos continentes sólidos como conhecemos, tínhamos oceanos de magma fervente. Agora, adicione a isso o constante bombardeio de enormes asteroides, e você começa a ter uma imagem que se assemelha mais ao fim da Terra do que ao seu começo. Após incontáveis milhões de anos, um dos eventos mais notáveis da história do nosso planeta ocorreu devido a uma colisão épica com um planeta chamado Theia. Esse evento, gradualmente, deu origem à nossa amiga Lua. Num passado distante, um dia na Terra era incrivelmente curto, com apenas 6 horas de duração. Realizar qualquer atividade durante um dia tão rápido seria uma verdadeira proeza. E o mais surpreendente é que mesmo nesses momentos iniciais é que o trabalho já estava em andamento, algo que permanece conosco há cerca de 4 bilhões e 100 milhões de anos atrás. Há 3 bilhões de anos atrás, houve um período marcante, um pesado e tardio bombardeio atingiu a Terra com uma enxurrada de asteroides. Alguns cientistas sugerem que nessa época já existiam oceanos da Terra, apesar das condições extremamente quentes. Acredite ou não, essa teoria é um pouco difícil de aceitar, mas quem somos nós para discordar dos cientistas, não é mesmo? Na verdade, foram esses asteroides que desempenharam um papel crucial e posteriormente cobriram nosso planeta com água. Segundo uma teoria, esses asteroides transportavam consigo pequenas quantidades de umidade vital, entregando-a à Terra. É assim que, ao longo de bilhões de anos, aproximadamente metade da água dos oceanos que conhecemos vieram do espaço. Após o término desse intenso bombardeio, cerca de 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás, a temperatura da Terra começou a diminuir gradualmente. No entanto, as formas de vida, como conhecemos hoje, não teriam conseguido sobreviver na superfície do planeta nesta época. Isso ocorre porque a atmosfera carecia de oxigênio e não havia uma camada de ozônio para nos proteger dos prejudiciais raios ultravioleta da radiação solar. Entretanto, surpreendentemente, encontramos fósseis com cerca de 3 bilhões e 500 milhões de anos de idade, o que sugere que a vida na Terra poderia ter surgido muito antes do que costumávamos acreditar. Há cerca de 3 bilhões e 200 milhões a 2 bilhões e 800 milhões de anos atrás,
quase toda a superfície do planeta era coberta por um oceano raso, cujas temperaturas variavam entre 58 a 88 graus Celsius. Mesmo nessa água quente, micro-organismos já habitavam, enquanto a Terra consistia principalmente em ilhas vulcânicas que se formavam lentamente ao longo do tempo. Imagina o calor nesse período. Os dias começavam a se alongar. Há cerca de 2 bilhões e 500 milhões de anos atrás, o primeiro supercontinente conhecido como Terra de Kenner começou a tomar forma. 1 bilhão e 500 milhões de anos atrás, os dias na Terra tinham duração de pelo menos 16 horas, porém não existiam organismos complexos nesta época. Além disso, as placas tectônicas continuavam a se mover, e após cerca de 400 milhões de anos, um novo supercontinente chamado Rondônia se formou, um supercontinente que existia e se rompeu na era neoproterozoica. Mais tarde, com aproximadamente 350 milhões de anos, surgiu a Pangeia. De acordo com a intrigante teoria da Terra de Bola de Neve, os cientistas propõem que, em um determinado ponto, todo o nosso planeta estava coberto de gelo. Acredite ou não, até o Equador era tão gélido quanto a moderna Antártica. É quase impossível prever o que aconteciam com as temperaturas nos polos naquela época. No entanto, mesmo sob uma espessa camada de gelo, o planeta manteve uma temperatura razoavelmente elevada, o suficiente para evitar o congelamento total. Isso ocorreu graças aos vulcões e ao dióxido de carbono liberado em suas erupções, que gradualmente derreteriam as geleiras. Este processo liberou uma quantidade colossal de oxigênio, alterando permanentemente as condições do planeta. Há cerca de 541 milhões de anos, ocorreu um notável evento conhecido como a Explosão Cambriana. Com um aumento das temperaturas para cerca de 30 graus e uma concentração de oxigênio sem precedentes, uma diversidade incrível de organismos surgiu. Foi um momento tão espetacular que algumas criaturas desenvolveram exoesqueletos para se defender de predadores. Acredita-se que quase todas as principais categorias de animais que conhecemos surgiram neste período. Neste ponto, os dias já tinham uma duração de aproximadamente 22 horas, há cerca de 450 milhões de anos atrás. Plantas e artrópodes começaram a conquistar a Terra. Há cerca de 419 milhões de anos, os primeiros insetos apareceram. Eventualmente, os dinossauros surgiram para substituir as espécies que foram destruídas. Mas os dinossauros não eram os únicos a dividir o planeta, pois os continentes também estavam em constante movimento. Por volta de 175 milhões de anos atrás, a Pangeia começou a se fragmentar, formando oceanos, incluindo o Atlântico, e dando forma ao mundo como conhecemos hoje. Neste momento, você pode imaginar os primeiros pinheiros dividindo espaço com louva-a-Deus e abelhas. Há aproximadamente 50 milhões de anos, o domínio do planeta passou para os mamíferos, uma vez que os dinossauros já não eram mais grande força. Os mamíferos se espalharam pelo planeta e evoluíram com sucesso, e ao mesmo tempo, a duração do dia havia se estendido para quase 24 horas, e a temperatura permanecia estável em torno de 24 graus Celsius. Cerca de 8 a 4 milhões de anos atrás, de acordo com os cientistas, ocorreu uma divisão significativa. Os ancestrais dos macacos modernos começavam a trilhar caminhos evolutivos separados. Há cerca de 4 milhões de anos, o clima do planeta mudou mais uma vez. Isso aconteceu do dia para a noite, mas essas mudanças transformaram parte das densas florestas em savanas. Uma teoria sugere que isso motivou nossos ancestrais distantes a descerem das árvores, erguerem-se em duas pernas e começarem a procurar comida. Eles não foram os únicos a enfrentar essa transição. Muitas espécies tentaram se adaptar às mudanças, mas, em última análise, apenas os seres humanos tiveram sucesso. Eles começaram a inventar ferramentas, a roda e, eventualmente, até mesmo o conceito de entretenimento sob demanda, como a Netflix. Cerca de 1 milhão e 400 mil anos atrás, o Homo erectus iniciou a colonização da Eurásia.
Há cerca de 790 mil anos, os humanos já dominavam o uso do fogo. Estimar com precisão a população da Terra neste período é um desafio, pois o censo naquela época não era muito preciso. Finalmente, há cerca de 300 mil anos, surge o Homo sapiens, nossos antecessores diretos. Eles emergiram e começaram a povoar o planeta com tal rapidez que não conseguem parar até hoje. Há cerca de 130 mil anos, a população humana variava de 100 mil a 300 mil indivíduos. Já 40 mil anos atrás, a expansão da raça humana cobria praticamente todo o globo. Atualmente, a população mundial atinge incríveis 8 bilhões de pessoas e continua a crescer. Então, quem sabe o que o futuro da história do nosso planeta nos aguarda? E você, quer aprender um pouco mais sobre outro tema? Me conte aqui nos comentários o que você achou da evolução da Terra até hoje. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ver mais conteúdos como esse e de deixar seu like para apoiar o canal. Até a próxima!